acompanha na rádio, na TV Câmara e também na internet. Senhor presidente, senhores deputados, vou começar, senhor presidente, pedindo autorização a Vossa Excelência, em função do adiantado da hora, de não ler o relatório e passar diretamente ao voto, que é o que nos interessa. Ou eu preciso ler o relatório? Não, tem que ler. Que honra me reservou o destino. À semelhança do que ocorreu com meu pai, senador Nelson Carneiro, em 1964, tenho agora a responsabilidade de emitir um parecer acerca do Instituto da Intervenção Federal, em que pese o fato de que ele opinou pela rejeição de um ato interventivo em pleno regime militar, a mim cabe fazê-lo em momento diferente, sob a égide de um regime democrático e que se presta a preservar a paz e a democracia. De acordo com o artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. A seu turno, o artigo 32, inciso 4, alíneas A e J do Regimento Interno da Câmara, cumpre a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania pronunciar-se acerca da constitucionalidade, da juridicidade, da técnica legislativa das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou de suas comissões e sobre o mérito da decretação de intervenção federal. De início, devemos ressaltar que a intervenção consiste em medida excepcional de supressão temporária da autonomia de determinado ente federativo, fundada em hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional e que visa a unidade e preservação da soberania do Estado Federal e das autonomias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo um instituto excepcionalíssimo previsto nos artigos 34 a 36 da Carta Magna. Segundo a doutrina, a intervenção é um ponto nevrálgico de um Estado federal que consiste na exacerbação maior do federalismo, quando um dos seus componentes perde a virtude da autonomia e vê-se invadido por autoridades que não são suas, para restabelecer princípios democráticos que não conseguiram fazer vingar em seu próprio território. Ainda, devemos ter em mente que a intervenção é um ato essencialmente político-administrativo, cuja competência privativa foi entregue pela Constituição Federal ao Presidente da República, na qualidade de autoridade suprema da preservação do equilíbrio do Estado Federal, que se assenta em dois vetores de sentidos contrários: a autonomia das entidades federativas e a observância de determinados princípios constitucionais, cuja violação justifica a decretação de medida extrema da intervenção e, por conseguinte, a supressão temporária da autonomia da unidade da federação em questão. Nesse contexto, a competência do Congresso Nacional consiste exatamente em aprovar ou rejeitar, em sua íntegra, esse ato político-administrativo decretado pelo Presidente da República, examinando se ele encontra respaldo nas hipóteses taxativas de intervenção federal previstas na Constituição, se os seus requisitos formais e materiais foram cumpridos e se, enfim, a conveniência política e social em tal medida. Outro sim, não cabe ao parlamentar alterar, modificar ou aprovar o decreto condicionalmente. Procedimentos vetados pela leitura sistêmica dos artigos 49.4, combinado com o artigo 84.10 e com o artigo 36, parágrafo 1º do texto magno. Obviamente, como estamos diante do primeiro caso de decretação de intervenção federal após o advento da Constituição Cidadã de 1988, precisamos ter muita prudência, sentido cívico e respeito, acima de tudo, aos princípios reitores do Estado Democrático de Direito
e dos direitos fundamentais da população do Estado do Rio de Janeiro. Pois o que está em jogo, ao fim, é a reestruturação da normalidade democrática naquela unidade federada e ao bem-estar da população fluminense, que atualmente se encontra privada do exercício de seus direitos civis mais básicos. No que concerne à constitucionalidade do decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que determina a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, passa-se a análise, uma a uma, de todas as questões consideradas indispensáveis ao rigoroso escrutínio parlamentar acerca dessa grave medida. No que tange à constitucionalidade formal, compete à União decretar a intervenção federal nos termos do artigo 21, inciso 5º da Constituição Federal, sendo sua decretação e execução competências privativas do Presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 10 da Carta Federal, condições atendidas no caso em análise. Nos termos dos artigos 91 e 91, parágrafo 1º, inciso 2, ambos da Lei Maior, compete aos Conselhos da República de Defesa Nacional pronunciar sobre a intervenção federal. Sobre essa questão, observe-se que os referidos conselhos foram efetivamente ouvidos na manhã de 19 de fevereiro de 2018, de hoje, tendo opinado favoravelmente a intervenção federal. Sobre outro prisma, entende-se que o decreto interventivo observa-se no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal, pela qual o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Primeiramente, observe-se que o decreto foi submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, uma vez que a mensagem do Congresso Nacional, de número 80 de 2018, foi protocolizada nessa casa no mesmo dia da edição do decreto interventivo, ou seja, 16 de fevereiro de 2018. Em segundo lugar, a intervenção federal foi decretada por prazo determinado, a saber, 31 de dezembro de 2018, quando então o Rio de Janeiro voltará a assumir a gestão dos órgãos de segurança do Estado. Em terceiro lugar, o decreto especificou a amplitude de intervenção que vem a ser a área de segurança. Na leitura do artigo 1º, parágrafo 1º, do artigo 3º, caput, dos parágrafos 4º e 5º e do artigo 4º do decreto interventivo, resta claro que a intervenção é específica para a área de segurança pública, com abrangência para as secretarias de Estado de Segurança, de Administração Penitenciária, de Defesa Civil, em cuja estrutura se encontra a do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em quarto lugar, apesar da designação da figura de um interventor ser facultativa, como evidencia o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal, o decreto designa o general de Exército Walter Souza Braga Neto como interventor federal, não havendo qualquer irregularidade nessa nomeação. Em quinto lugar, as condições de execução da medida estão presentes no artigo 3º do decreto. Nesse ponto, reside a principal observação feita quanto à intervenção federal ora examinada. O decreto 9.288, ao tratar dos recursos estaduais para a execução da intervenção, especificou que o interventor poderá requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. O decreto 9, entretanto, ao se referir aos recursos federais, o decreto trouxe um termo absolutamente genérico. Vejamos, deputado Hildo, a redação do artigo 3º, parágrafo 3º do decreto 9288. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos
civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Diante dessa realidade, existe uma interpretação possível do termo utilizado pelo decreto para que o ato em análise tenha plena eficácia, qual seja que também deverão ser utilizados todos os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos da União para a consecução dos objetivos interventivos. A adoção de interpretação diversa tornaria a medida inócua e dilapidaria ainda mais os já castigados cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Explicamos em números a gravidade da situação. O deputado Delaroli conhece isso tão bem. O orçamento de toda a área de segurança pública para o ano de 2018 do Estado do Rio de Janeiro está estimado em 8 bilhões de reais. Desse valor, 8 bilhões de reais. Desse valor, aproximadamente 96% estão destinados para o pagamento de pessoal. 2,7% para o custeio e apenas 1,3% para investimento. Assim, para o ano de 2018, o valor estimado do custeio equivale a algo em torno de 216 milhões e o valor para investimentos é aproximadamente 104 milhões. Se calcularmos a intervenção federal durante 10 meses, chegamos ao ínfimo valor proporcional de 180 milhões para custear toda a logística das operações a serem realizadas durante a intervenção federal e o valor de 87 milhões para garantir seus investimentos. Ora, é evidente que sem o aporte significativo de recursos federais, a intervenção federal não conseguirá atingir minimamente os seus objetivos. É inadmissível, portanto, que a decretação da medida seja seguida de imediato. Você quer alguma coisa? É indispensável, portanto, que a decretação da medida seja seguida de imediato da apresentação de um projeto de lei orçamentária ou da edição de uma medida provisória por parte do Presidente da República que destine recursos financeiros suficientes e necessários à execução da intervenção. Registro ainda a reunião do senhor Presidente da República, juntamente com os ministros da Fazenda e da Assistência Social no Rio de Janeiro, com a presença dos parlamentares, com a presença da sociedade civil, com a presença do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, sobre a intervenção na área de segurança, deputado Gilberto, sinalizando a intenção de concessão desses fundamentais recursos para a consecução da medida a hora analisada. Também, para garantir o nosso objetivo, estamos apresentando anexa indicação para que o Poder Executivo envie imediatamente os atos normativos garantidores dos recursos, os quais não podem se restringir à área de segurança pública, mas também devem incluir a área de assistência social. Ainda há necessidade de, quando a elaboração do projeto de lei orçamentária para os anos vindouros, haja previsão de recursos que consolidarão a efetividade das ações interventivas após 31 de dezembro do corrente ano. Quanto aos aspectos de constitucionalidade material, o ato em análise pelo Congresso Nacional se enquadra na hipótese do artigo 34, inciso 3 da Constituição Federal, em termos literais, por termo ao grave comprometimento da ordem pública. Tal hipótese é classificada pela doutrina como caso de intervenção espontânea a se realizar de ofício pelo Presidente da República e que não depende de provocação por outros poderes. Sob esse prisma, a intervenção federal, ora examinada, foi regularmente decretada de ofício pelo chefe do Poder Executivo Federal. Sobre o que devemos entender por grave comprometimento da ordem pública,
leciona Francisco Bilac Pinto Filho. O comprometimento da ordem pública talvez seja o estágio mais grave que possa chegar à degradação de uma nação. A ordem pública é aquela que pressupõe que todos os poderes do Estado estejam em seu funcionamento atual e que todos os seus cidadãos não estejam sendo perturbados por fatos, atos ou coisas que as autoridades estaduais não possam impedir ou controlar. Essa descrição, indiscutivelmente, se amolda à realidade atual do Estado do Rio de Janeiro. Como ainda teremos a oportunidade de reiterar na análise do mérito. Quanto à juridicidade do decreto interventivo, alguns aspectos merecem a nossa reflexão. Dispõe o artigo 2º, parágrafo único do decreto, que o cargo do interventor é de natureza militar. Considera-se que a norma encontra respaldo no artigo 15, parágrafo 7º, da Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999, pelo qual a atuação militar na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na repressão de ilícitos é considerada atividade militar. No entanto, há uma situação lacunosa em relação ao emprego das Forças Armadas, se requisitadas, uma vez que não há referência expressa no decreto, indicando que elas estarão revestidas do poder de polícia, do que resultou indicação específica nesse sentido, que também apresentamos em anexo. Nos termos do parágrafo 3º, do artigo 3º, parágrafo 1º do decreto, o interventor federal não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução. Considero que essa norma não apresenta vícios, na medida em que objetiva assegurar a subordinação do interventor exclusivamente aos comandos do Presidente da República e às leis federais, de modo que a legislação estadual não apresente obstáculos a medidas necessárias à execução da intervenção. Em relação à técnica legislativa, conforme preceitua a Constituição Federal, ao invés de se utilizar o termo específico Constituição Federal, o decreto utilizou a expressão Constituição, mas entendemos que tal uso não traz grandes prejuízos. Feitas essas considerações, entendo que o decreto de intervenção é dotado de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Passamos então, e finalmente, à análise do mérito. Em relação ao mérito, não podemos perder de vista que a crescente criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, por vários anos, não teve o combate eficaz pelos órgãos de segurança do Estado. A criminalidade organizada por facções e atividades milicianas fez com que, em oportunidades anteriores, houvesse uma atuação conjunta entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública do Estado. Ainda assim, nada disso se demonstrou eficaz, seja em razão da falta de continuidade ou da falta de integração entre os órgãos. É notório a qualquer pessoa, residente ou não no Rio de Janeiro, que a criminalidade vem impedindo o livre exercício da cidadania, bem como o direito de ir e vir. Ao comprovar, basta que vejam os noticiários diários sobre a obstrução da circulação em vias importantes do Estado, fazendo com que a população da capital, da Baixada Fluminense ou do interior se sinta absolutamente desprotegida. Essa força intolerável do crime, organizado ou não, exige medidas urgentes como solução extrema para o resgate da paz e da segurança social. Além disso, essa mesma violência tem feito com que empresas abandonem nosso Estado, combalindo ainda mais a atividade econômica e aumentando o desemprego. Bastando citar como exemplo o incontrolável roubo de cargas. No mesmo sentido, a própria atividade postal do nosso Estado vem sendo inibida com constantes roubos a agências e veículos dos Correios.
não bastasse, quem entre nós não tem um familiar ou um amigo que não tenha sido vítima de violência no Rio? Áreas que outrora não apresentavam índices significativos passaram a ser consideradas áreas de risco. Essas são considerações iniciais diante de fatos públicos e notórios, que justificam uma atuação mais intensa e o resgate da ordem pública. A violência não poupa bebês, não poupa crianças, mulheres, idosos, nem os policiais. Nesse contexto de ordem pública, se torna importante assegurar a toda a sociedade o exercício dos mais elementares direitos, como se deslocar para o trabalho ou conduzir seus filhos à escola, levando a certeza do retorno, ao fim de uma jornada a seus lares, coisa que hoje o Estado não consegue garantir. O Estado não tem demonstrado garantidor da paz social. Isso se dá, sobretudo, pelo sucateamento da Polícia Civil e Militar, das polícias civil e militar, pelo sistemático atraso no pagamento de seus servidores, pelo não aparelhamento da polícia técnica, pela ineficiência da atividade de investigação por falta de recursos materiais e humanos, sem contar ainda pelo absoluto descontrole da gestão do sistema penitenciário. Tudo isso comprova que a falta de aparelhamento e qualificação dos agentes de segurança pública são indicadores inquestionáveis de que, como é dito, é necessária a adoção de medidas extremas e excepcionais no Estado do Rio de Janeiro. Temos, assim, razões mais do que suficientes para que a intervenção seja o caminho único, nesse momento, para refrear a violência, para requalificar os profissionais de segurança pública, para reestruturar seus órgãos e para desenvolver políticas sociais que permitam o retorno do bem social, da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, que garantam a preservação da vida. A expectativa é, assim, que a intervenção seja capaz não só de produzir resultados imediatos, como também gerar efeitos para o futuro. O decreto em análise trata da intervenção federal e nada se confunde com uma intervenção militar. É obrigação constitucional da União garantir a ordem social da nação brasileira. O novo gestor, General Braga Neto, será o responsável pela coordenação de 3 secretarias de Estado, substituindo o governador, e poderá, para isso, utilizar todos os meios em órgãos civis e militares, da União e dos Estados. Significa dizer que ele pode requisitar militares do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, mas também pode integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da BIM, da Força Nacional de Segurança, da Guarda Portuária. Entretanto, muito mais é necessário. As políticas implementadas durante a vigência da intervenção, na confiança de que gerem os resultados almejados, devem se transformar em políticas de Estado e não apenas de governo. Garantirão, assim, a manutenção de ações integradas e o acompanhamento e controle dos indicadores de criminalidade, afastando o emprego frequente de medidas que são eventuais e pontuais, como sempre ocorreram em situações excepcionais, à semelhança da que agora se apresenta. Por outro lado, é preciso assegurar à população carioca e fluminense que nenhuma medida, mesmo uma ação extrema como a prevista no decreto sob análise, será capaz de ameaçar as garantias e os direitos individuais e o Estado democrático de direito consagrados pela nossa Carta Magna. Por fim, é crucial que sejam feitos os investimentos em projetos estruturantes, em logística, modernização, programas inovadores para as forças de segurança estaduais, de modo a servir como herança para o resgate estadual da paz social do povo do Rio de Janeiro. Outro sim, se as operações ostensivas são importantes para o restabelecimento da ordem e da segurança, as atividades de inteligência, sobremodo, são vitais para o sucesso da intervenção federal. É evidente que estamos diante de um ato do Poder Executivo Federal que, pelas suas repercussões, tem gerado intensos debates no Congresso Nacional
e ainda em toda a sociedade brasileira, tal a intensidade da medida e seu alcance. Preocupada com a hora, porque senão ele não vota. Está acabando. No calor da discussão, temos ouvido argumentos a favor e contrários ao decreto de intervenção do Estado do Rio de Janeiro, chamando particular atenção àqueles que, sem apresentar contrapartida ao menos razoável, se contrapõem a essa medida extrema que foi adotada pelo governo federal. Todavia, extrema é a condição a que foi levada a população do Rio de Janeiro, refém de uma criminalidade que só faz crescer em periculosidade e na sua ousadia com que agride a sociedade e desafia os órgãos de segurança pública. Um dos argumentos contrários à intervenção é que existem muitos outros estados onde a violência é quantitativamente muito maior do que no Rio de Janeiro. E que, em razão disso, a atuação do governo federal nesse estado poderia provocar um efeito cascata com outras unidades da federação, pedindo providências idênticas. Até podemos concordar com a colocação, mas existe um aspecto que não está sendo vislumbrado, ou se está, muito poucos conseguiram enxergar. No Rio de Janeiro, ao contrário do que acontece em outros estados, nos quais grande parte dos crimes violentos é pulverizada na esfera da microcriminalidade, sem pretensões de controle territorial, o crime organizado no Rio de Janeiro estabeleceu zonas de controle bem delimitadas, onde o Estado não entra e que chegam a dar lugar a disputas territoriais entre quadrilhas rivais. O controle do território talvez seja o fator mais significativo, no universo de muitos outros, a justificar a intervenção federal. Em uma autêntica guerra entre quadrilhas e entre o Estado e essas organizações criminosas. Ela não está vencida, enquanto as forças de segurança não ocupam o terreno hoje denominado pela macrocriminalidade e o Estado não volta a se fazer presente no cumprimento de seus deveres para com seus cidadãos. Além disso, ainda que outros estados possam apresentar índices de homicídio maiores que o do Rio de Janeiro, é nessa unidade da federação, é no meu estado, que houve considerável ampliação do número de tiroteios, por exemplo, sendo estimado em 117% a mais apenas em 2018. Chegamos à triste marca de 450 tiroteios em 50 dias. Significa dizer quase 10 tiroteios por dia. E quem diz isso, assustem. São os aplicativos de internet feitos pela sociedade civil, fogo cruzado e onde tem tiros. Existe algum outro estado do Brasil que possui aplicativos para saber onde há tiroteios? Alguém teria uma solução melhor do que a intervenção para que os poderes da República retomem a posse e o controle das zonas conflagradas do crime organizado do Rio de Janeiro? E lá estão as bases operacionais e os postos de comando daqueles que de dentro e de fora dos presídios conduzem as ações criminosas por todo o Estado. Não faltam carpideiras tentando enterrar a intervenção antes mesmo dela ter início. Entretanto, é preciso dar uma chance para que a população fluminense volte a ter alguma tranquilidade, para que as empresas cessem o êxodo em busca de lugares onde possam produzir sem os sobressaltos a que estão sendo submetidas no Rio de Janeiro, aumentando ainda mais o exército de desempregados. Não está se dizendo aqui, deputado Pedro Paulo, que a intervenção será a panaceia para o Rio de Janeiro. Mas, seguramente, foi a medida extrema encontrada por uma condição extrema.
é o tratamento de choque indispensável para uma unidade da federação que foi levada à UTI. Por outro lado, o decreto se constitui numa ponta de lança de uma série de outras medidas que poderão ser adotadas ou aperfeiçoadas ao longo da intervenção, não se esgotando em si mesmo, até porque propugnamos para que as ações de alcance social sejam paralelamente adotadas. Veja-se que a intervenção se dá no prazo exato que vai fim das gestões do atual chefe do Poder Executivo da União e do chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, de modo que as ações decorrentes estarão garantidas por essas autoridades até 31 de dezembro. Não se pode olvidar que no bojo da intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro, há medidas que se impõem além dos limites e que são da alçada do governo federal. Há de se intensificarem, deputado Peronde, as operações contra o tráfico internacional e interestadual de armas e drogas. É a última página, presidente. Parte. Por fim, vou terminar. Não menos importante, eu gostaria de agradecer o apoio e a escolha do deputado Rodrigo Maia, presidente dessa casa, que me concedeu a honra de me convidar para essa tarefa árdua, difícil, mas que pode salvar o meu Estado. Quero agradecer a toda a bancada do Rio, todos os deputados, os que votarem sim, os que votarem não, e a grande maioria acho que votará sim. Porque qualquer um dos deputados do Rio de Janeiro talvez fizesse muito melhor do que eu fiz. Fizesse um relatório retratando mais do que isso, o que vivemos hoje no nosso Estado. Registro a importância da criação do Observatório da Câmara dos Deputados, por iniciativa do presidente Rodrigo Maia, a ser constituído para acompanhar a execução orçamentária dos recursos empregados, bem como o fiel cumprimento da legislação, desempenhando o papel de controle externo do Congresso Nacional, esculpido no artigo 70 da Constituição Federal. Registro também e agradeço. O deputado Rodrigo Maia anunciou a escolha do relatório no sábado. No sábado, às 14h. Os consultores Fernando Carlos Vanderlei Rocha, Léo Van Holt e Roberto Troncoso Rodrigues Neto, desde esse momento, trabalham e ficaram ontem até quase 11 horas da noite aqui na Câmara para construirmos esse relatório e conseguirmos, de alguma maneira, estabelecer todas as regras e provar a este plenário que esse projeto é absolutamente constitucional. Considerando que eu estou convencida de que as medidas de intervenção não poderão se limitar aos órgãos de segurança pública, mas também devem abranger ações e medidas de assistência social para o problema da segurança do Rio de Janeiro, para que o problema da segurança do Rio de Janeiro seja resolvido, ou minorado, deputada. Estou apresentando, juntamente com esse parecer, duas indicações que sugerem ao presidente da República a destinação urgente de dotações orçamentárias para que a União participe do custeio da medida, inclusive nas relacionadas às áreas de assistência social, e também indique, nas propostas orçamentárias de 2019 e dos anos seguintes, a medida de caráter continuado que terá que ser adotada após o término da intervenção federal. Ante o exposto... Tem que ler esse trem, né? Deputada Laura Carneiro, que segue, concluindo aqui a leitura do parecer dela em relação à mensagem do presidente da República no decreto de intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 18, encaminhado por meio da mensagem 80 de 2018, que decreta a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Nos termos do projeto de decreto legislativo que vou ler, pelo envio das indicações anexas que serão publicadas. Projeto de decreto legislativo.
O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o texto do decreto 9288, de 16 de fevereiro de 2018, que decreta a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. E aí termino só pedindo a que cada parlamentar desse plenário, cada um de nós, simplesmente por um momento, feche o olho e se imagine pai ou mãe de uma criança, de um adulto que morreu com uma bala perdida. Obrigada a vocês todos. Presidente.